Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos 5, de 1 a 16, tá? Atos 5, de 1 a 16. Diz assim, desculpe, de 1 a 16 não, de 12 a 16. Atos 5, de 12 a 16. Agora sim, vamos lá. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Verso 15. Ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo. Amém. Irmãos, no último domingo à noite nós vimos a cena que retrata a situação que enfrentaram Ananias e Safira, que, imbuídos de inveja pelo comportamento que os cristãos estavam tendo, de se desfazerem dos seus bens e depositar com adoração a Deus aos pés dos apóstolos, a igreja então ela era administrada pelos apóstolos. Os recursos eram administrados para dar à igreja um equilíbrio econômico. Econômico no sentido de não permitir que ninguém passasse por privação. Então era algo comum. E a igreja se comportava dessa forma porque a fé os levava a isso. Eles não tinham apego financeiro ou eles não tinham apego a bem material algum. Prova disso é que eles dividiam de fato aquilo que tinham. Não havia inquietação, preocupação. Somado a isso, viviam em uma expectativa de que Jesus voltaria logo. Então, irmãos, quem vive em uma expectativa de uma volta iminente do Senhor Jesus Cristo, não está preocupado em ajuntar bens nessa terra. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos também tinha esse comportamento. Então, era fé com esperança. Eles criam, de fato, no seu Redentor e tinham a esperança de uma volta iminente. Então, juntar bens para quê? Vamos nos organizar, vamos suprir as necessidades dos nossos irmãos até que o Senhor venha. E ele virá logo. Então a igreja seguia esse rito. Os irmãos devem lembrar que no domingo passado à noite nós falamos sobre o casal Ananias e Safira, que estavam inseridos na igreja, imbuídos de inveja desse comportamento da igreja. Eles vendem um campo, no entanto, ao depositar aos pés dos apóstolos, dão a entender que aquilo que foi doado seria de fato o valor do campo. Pedro, por sua vez, declara que eles não enganaram a homens, mas ao Espírito de Deus. Ou seja, eles tentaram ao Espírito Santo, eles tentaram a Deus. Eles falaram o nome de Deus em vão.
Pastor, e de que forma eles pagaram? Eles pagaram com a sua própria vida. Pedro foi categórico: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Ananias caiu duro, foi uma morte instantânea. Tomaram então Ananias, levaram, sepultaram. Depois de 3 horas chega Safira. E então Pedro faz a mesma pergunta: Safira, diga-me, foi por este valor que vocês venderam o campo? Ali ela tinha uma oportunidade de arrependimento, mas ela insistiu no pecado e afirmou: foi por esse valor que nós vendemos o campo. Pedro então declarou: à porta estão os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão para sepultá-la. Safira caiu dura, morreu instantaneamente, imediatamente, e também foi sepultada. Irmãos, talvez alguém pense assim: meu Deus, como o Senhor foi duro. Eu faço lembrar aos irmãos que a medida que o Senhor tomou, ela disciplinava a igreja. Então, a igreja, naquela ocasião, ela crescia, Deus ia agregando dia a dia os seus eleitos, e esses iam sendo salvos através da pregação dos apóstolos. A doutrina, ou a sã doutrina, ela era pregada, anunciada, os homens iam crendo, porque o Espírito Santo ia operando essa bênção às suas vidas, e a igreja ia crescendo. Mas a igreja não era perfeita, irmãos. Exemplo disso é o acontecimento com Ananias e Safira. Deus então usa essa medida para disciplinar a igreja. Porque vejam só, irmãos, quem daqueles que estavam presentes à morte de Ananias e Safira, que vendo aquela cena não teria o seu coração cheio de temor? Quem? Vocês já pensaram se um dia o Senhor resolvesse tirar a vida de todos aqueles que não vieram cultuá-lo no seu dia? Que Deus nos livre disso, irmãos. Porque certamente nós perderemos muitos membros da nossa igreja. Porque, lamentavelmente, esse é um dos pecados que mais cometemos. Que Deus nos livre. Deus nos livre. Fecho parêntese. Pastor, que exemplo drástico. Eu só estou dando um exemplo. Na ocasião de Ananias e Safira, não foi um exemplo. Foi um fato. Deus tirou a vida de Ananias e Safira, e a igreja se encheu de quê? De temor. A igreja temeu a Deus, tá bom? Então, esse é o contexto do que nós vimos no último domingo. Hoje, amados, nós temos um texto que fala sobre milagres, e é um texto oportuno para a nossa época, porque as pessoas afluem para as igrejas atrás de milagres. Entre eles, não apenas o milagre da cura, mas talvez o milagre, estou usando aqui entre aspas, o milagre de se tornar rico. É tanta gente nos dias atuais querendo ser famoso e rico. Não que seja pecado ser rico. O pecado é viver em função da riqueza. Então é muito oportuno esse texto para nos trazer alguns esclarecimentos. E certamente que a mensagem dessa manhã nos ajudará em muito. Dado o contexto, irmãos, diz o texto sagrado que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 12. E costumavam todos reunir-se de comum acordo, ou seja, era algo comum eles se reunirem no pórtico de Salomão. Lembrando aos irmãos que o pórtico de Salomão é aquele mesmo local onde anteriormente Pedro e João foram capturados e foram presos. Por quê, pastor? Porque haviam feito um coxo, aquele mesmo coxo que estava na entrada do templo, andar. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O coxo passou então a acompanhar a Pedro e João.
E isso então desembocou em quê? Em eles serem capturados e serem presos, serem interrogados. Vimos isso também, salvo engano, no último domingo pela manhã, e posteriormente soltos. Então eles voltam ao pórtico de Salomão e voltam a anunciar a palavra, a pregar o evangelho. E as pessoas afluíam então para aquele local a fim de ouvir. Somado a isso, milagres eram realizados pelos apóstolos. Jesus foi assunto aos céus e os milagres genuínos, eles tinham um propósito muito claro, o qual eu já passo a mostrar. Só que Jesus, esse poder de operar milagres, o Senhor estendeu também à vida dos apóstolos. Eles não operavam em próprio nome ou por poder próprio, mas porque ali eles eram a extensão da implantação ou da plantação da igreja primitiva. Então, se encontrava o pórtico de Salomão, verso de número 13 agora. Mas dos restantes, ou seja, dos demais que ali estavam, ninguém ousava juntar-se a eles. Ou seja, havia um grupo que ficava na periferia. Eles viam que os apóstolos pregavam, eles viam os milagres que eram realizados, mas eles não se aproximavam, eles não estavam entre aqueles que de fato eram reconhecidos como discípulos. Mas de restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Qual é a cena nos versículos 12 e 13? Os apóstolos estão no pórtico de Salomão, que era um dos pátios do templo de Jerusalém. Eles voltam a pregar lá. Aqueles que são discípulos de Cristo os cercam, mas na periferia, ou seja, mais distante, estão outros que passam a observar a pregação, não se aproximam, mas tributam respeito a Pedro, João e os demais apóstolos. Esse é o quadro. Aqui cabe duas perguntas. A primeira delas é, pastor, por que eles não se aproximavam? Primeiro, em que pese eles respeitarem a pregação, certamente, até o momento, eles não eram convertidos. Isso é fato. Segundo, aquela doutrina, ela ainda soava de modo estranho. Estranho em que sentido? Eles carregavam a mente do judeu, a mente judaica. Então, Jesus havia sido assunto aos céus recentemente, era tudo muito novo. Somado a isso, irmãos, o que é que eles acabaram de perceber? Eles acabaram de ver um casal morrer. Estão lembrados de Ananias e Safira? Ananias e Safira acabaram de morrer e ser sepultados. Acabou, digo, historicamente, aqueles que estavam na periferia olhavam para aquela doutrina e pensavam certamente assim: essa doutrina é muito séria. Um casal que desobedeceu essa doutrina morreu instantaneamente. Então é claro que a morte de Ananias e Safira ecoava na mente deles. Era muito recente aquele fato. Então era aquela ideia de, olha, eu estou a observar, mas eu não estou fazendo parte. Eu estou a observar, mas eu ainda não sou um dos deles. Essa é uma explicação para aqueles que estavam à periferia. Há uma outra situação que precisamos observar ainda, irmãos. No verso de número 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quem operavam os milagres? Os apóstolos, que eram 11. Pastor, finalmente, por que os apóstolos operavam sinais e maravilhas? E aqui, irmãos, eu quero ter muito cuidado, porque essa é uma matéria muito delicada nos dias atuais. A gente precisa compreender qual o papel dos milagres na Bíblia. Todas as vezes que o Senhor operou milagre, ele tinha um propósito claro: se fazer
conhecido. Milagre não é para fazer pastor ficar rico. Isso é canalice. Isso é safadeza. É cachorrada. Milagre não é para fazer pastor ficar rico. Milagre não é para fazer igreja encher de gente. Isso é gente interesseira. Os milagres que aconteceram na Bíblia foi para fazer Deus conhecido. Primeiro, quando o Senhor se revelou a Moisés lá em Êxodo, Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? O Senhor disse: eu sou o que sou. Diga que eu sou te enviou. Moisés, pegue o cajado, lance. Moisés pegou o cajado, jogou. O cajado se transformou em uma serpente. Moisés pega a serpente. Moisés pega a serpente, ela volta a ser cajado. Foi um sinal, um prodígio? Foi. Qual o propósito? O propósito foi mostrar que era Deus que estava falando por meio de Moisés. Quem está sendo revelado? Deus. Vamos lá em João capítulo 20, versículo de número 30. Vejam o que é que João escreveu aí. Juninho, projete aqui, por favor. João 20, 30. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, é o que João disse. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque Jesus operou sinais, maravilhas e milagres, para que vocês creiam que Jesus aqui, a sua humanidade, é o Cristo. Jesus é Deus encarnado. E para que vocês crendo, vocês tenham vida eterna. É o que João está dizendo aqui. Então, por que é que Deus operou milagres? Para se fazer conhecido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso precisa ficar claro. Pastor, Deus hoje opera milagres. Quem é que vocês acham que eu sou para dizer que Deus não opera milagres? Quem sou eu? Um pecador? Afirmar que Deus hoje não opera milagres? A questão, irmãos, não é afirmar se Deus opera ou não opera. Deus faz segundo a sua santa vontade. Eu lembro que quando meu pai esteve internado, eu tive a oportunidade de conversar com um médico, um cardiologista, eu e a minha tia, e ele me disse uma coisa que se eu viver 100 anos eu não vou esquecer. Ele não era crente. Ele disse, olha, eu já entrei em uma sala de cirurgia e olhei para a minha equipe, olhei para o paciente e falei com os meus olhos, vocês sabem que eu vou abrir, mas aqui não tem jeito. Eu vou abrir para operar, mas não tem jeito. Ele disse que abriu o paciente, não foi um não. Fez a cirurgia e o paciente saiu caminhando da UTI. Da UTI não, do hospital. Ele considerava aquilo um milagre. Porque do ponto de vista clínico, ele mesmo, enquanto médico, experiente cardiologista, entendia que a medicina não tinha o que fazer. Eu estou aqui transmitindo o que ouvi. Ele considerou aquilo um milagre, mesmo sem ser crente. Algo que a medicina chegou ao seu limite, o Senhor disse, vai continuar vivo. Acabou. Quem disse foi um cardiologista, não foi o pastor Gladson. Quem disse foi um próprio médico. Quem sou eu para dizer se Deus pode ou não pode fazer milagre? Eu não estou aqui para isso. Porque Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, ao tempo que Ele quer. O que eu estou apontando aqui, irmãos, é que o milagre na Bíblia, ele tem um aspecto muito objetivo. É fazer Deus conhecido.
quando a gente aplica isso que está sendo dito para os dias atuais, a gente nota que o que está sendo feito hoje é qualquer coisa menos Cristo conhecido. Vamos lá. Por que é que tem acontecido milagres hoje? Primeiro que as pessoas afluem para as igrejas que têm pregado milagres. As pessoas afluem para essas igrejas. Você diz assim, olha, vem um missionário de São Paulo que cura o câncer. Naquele dia, como é que a igreja está? Está bombando. É gente caindo pela janela. Olha, vem o missionário, o pastor lá do Peru, do Chile, da Argentina, não sei de onde, que ele revela tudo, que ele faz isso, que ele faz aquilo outro. Como é que a igreja fica? A igreja fica com gente, é mortal, é salto carpado, é tudo que acontece na igreja. Ou seja, a igreja fica completamente lotada. As pessoas afluem para ver os milagres, porque elas estão interessadas em receber algo da parte de Deus. Pegue essas mesmas igrejas e diga assim, olha, hoje vem um pregador que vai falar sobre pecado. Vocês acham que ela vai ficar como? Vai ter gente pelas janelas, talvez nem o pastor da igreja vá. Talvez nem o pastor da igreja vá. Os milagres hoje, eles têm servido para enriquecer pastores. Volto a dizer, eu não tenho nada contra quem é rico. Não é pecado ser rico, tá? Jó era rico, Davi era rico, Salomão era rico, José de Arimateia era rico e todos eles herdaram o reino de Deus. Mas, pastor, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque o rico deposita a sua fé onde? Nos seus recursos. Não era o caso de Davi, de Salomão, de Jó, nem de José de Arimateia. A fé deles estava depositada em quem? Em Cristo. Entenderam? Porque é mais difícil entrar um rico no reino de Deus que passar um camelo pelo fundo de uma agulha, em razão disso. Então, hoje os milagres têm sido usados para enriquecer pastores, falsos profetas, falsos mestres, homens que fraudam ou fazem de alguma forma algum sinal, impressionam as pessoas e elas então entendem que Deus está com aqueles. A Bíblia diz que o diabo se passa por anjo de luz. Afinal de contas, é melhor o diabo aparecer transvestido de anjo de luz que aparecer com 2 chifres, uma cauda e um tridente na mão. Ninguém vai servir, ninguém vai seguir o diabo nessa circunstância. Os milagres hoje, eles têm servido para que as pessoas logrem êxito empresarial, para que elas cresçam em seu comércio, em seu negócio. Nada contra quem cresce no seu negócio ou em seu comércio, que fique claro. Eles têm servido, na verdade, como um anzol para se fazer aquilo que não é adorar a Deus. Afinal de contas, irmãos, os milagres hoje anunciam tudo, menos que Cristo é o Senhor. Os homens não se arrependem dos seus pecados, não confessam as suas mazelas, os homens não se humilham diante de Deus. Eles vão à igreja e dizem, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eles fazem barganhas com Deus. Deus, eu vou te dar isso, porque eu quero aquilo. Isso é qualquer coisa, menos evangelho. E eu estou dizendo qualquer coisa para não usar a palavra safadeza. Menos evangelho. O cristão, ele não deve viver à procura de milagres. Porque o maior milagre Deus já fez na minha e na sua vida. Foi aceitar a mim e a você. Rapaz, como é que Deus me aceita? Pastor, o senhor é um traste assim, é? Você também. Como é que Deus aceitou você? Você já parou para pensar nisso?
Meu Deus, como é que Deus aceita você? Um Deus santíssimo, glorioso, perfeito, aceita você? Isso é um milagre. Diga-se a bem da verdade, o maior de todos eles. Porque para Deus me aceitar e aceitar você, Ele precisou sacrificar o seu filho. Houve um preço altíssimo para que Deus me aceitasse e aceitasse a você. Foi Cristo haver sido entregue voluntariamente a uma maldita cruz. É claro, irmãos, que na nossa vida acontecem coisas que a gente suplica por um milagre. É claro, eu sei disso. Pastor, é pecado eu pedir a Deus? Não, não é pecado você pedir a Deus. Mas é pecado você achar que Deus tem o dever de responder ao seu pedido. Porque Deus não responde a pedido nenhum que não vise a glória dele. Isso precisa ficar claro. Nas suas orações, não peça visando você, mas a glória do Senhor. Se a glória do Senhor representar um benefício para a sua vida, glória a Deus por isso, graças a Deus. Mas não ache que aquilo que você pede a Deus visando o seu interesse, o Senhor terá a responsabilidade de responder. Os milagres tinham um propósito objetivo. Qual era? Fazer Cristo conhecido entre os homens. Deus operou sinais e maravilhas, e isso apontava para quem? Para Jesus Cristo. Que fique claro. O Evangelho aponta para Cristo, o Espírito Santo aponta para Cristo, o Pai apontou para Cristo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer nele. Ele é o meu Filho, ele é o Salvador. O Pai apontou para Cristo. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Pai apontou para Cristo. O Espírito apontou para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. E os homens apontam para si, buscando milagres e barganhando o favor de Deus. Essa é a primeira lição que quero tirar. Segunda, versos 14, 15 e 16, diz assim: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, olha Cristo presente, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de se levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Duas observações para que apliquemos. Primeira, os apóstolos continuaram operando milagres, porque essa operação de milagres por meio da vida dos apóstolos ratificava que a sua mensagem era Cristo, encarnado, morto, ressurreto e assunto aos céus. Segunda questão que a gente precisa nos perguntar, ou se perguntar aqui: pastor, por que levavam endemoniados, enfermos até os apóstolos, e no meio do caminho se colocava eles em leitos, para que ao mínimo a sombra de Pedro ao passar pudesse ser projetada sobre eles e eles serem curados? Irmãos, na doutrina judaica havia uma ideia de que a sombra é uma extensão do corpo. Eles sabiam que Pedro, João e os demais apóstolos estavam muito concorridos. Então, talvez eles não pudessem chegar até um dos apóstolos para, levando os seus enfermos, serem curados. O que é que faziam então? Eles colocavam no meio do caminho, para que ao passo que Pedro, que é citado aqui, passasse, a sua sombra pelo menos
repousasse ou fosse ali projetada em um dos enfermos. Porque se a doutrina judaica acreditava que a sombra é uma extensão do corpo, logo qual era o pensamento? Se Pedro passar por aqui e a sua sombra se projetar sobre o meu enfermo, é como se o próprio Pedro estivesse tocando no meu doente. Logo ele será curado. Esse era o pensamento. Pastor, isso está certo? A sombra é uma extensão do corpo? É claro que não, irmãos. Isso era uma ideia mística que eles tinham. O que a Bíblia está falando aqui é relatando. A Bíblia não está dizendo necessariamente que eles eram curados pela sombra de Pedro. Ela está relatando o fato. Mas era uma ideia mística que eles tinham, que isso podia acontecer. E aqui, amados irmãos, antes de passarmos para a aplicação, eu preciso lembrar que os apóstolos operavam milagres, pois eram os apóstolos de Cristo, dando sequência, então, à sua sã doutrina, dando sequência, então, à plantação da igreja. Lembra aos irmãos que nessa ocasião o cânon são os livros da Bíblia. Eles ainda não haviam todos sido escritos. Por exemplo, Judas, Apocalipse, os livros paulinos, as epístolas paulinas não estavam escritas aqui. Então a Bíblia estava em um processo de quê? De revelação. Ela estava sendo escrita. Então a presença dos milagres é necessário. Por quê? Porque o cânon ainda não havia sido fechado. Deus ainda não havia dado a sua última palavra no que diz respeito às Escrituras, a um registro. Ainda não havia registro de toda a Escritura. Essa é uma questão que precisamos considerar. Segunda questão que precisamos considerar: tudo que era feito pelos apóstolos sempre visava o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o próprio texto afirma que eles iam sendo acrescentados no Senhor. Verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Ou seja, estavam sendo convertidos pelo Espírito Santo. Tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, salvação. Esse era o papel dos apóstolos. Proclamar evangelho para a salvação dos arrependidos, tá bom? E aí quando trazemos, irmãos, para os nossos dias, já tendo esse conceito sobre qual era o papel dos milagres nas Escrituras Sagradas, a gente nota um outro problema para o evangelho atual, que no Brasil esse problema caiu ou vestiu como uma luva. Deixa eu explicar. Talvez tão supersticioso ou até mais que os brasileiros sejam os do continente africano. Você já notou como o brasileiro é supersticioso? O brasileiro é muito supersticioso. O jogador de futebol, ele quer entrar no campo com o pé direito. Sim, porque não pode com o esquerdo. Porque eles acreditam que entrando com o pé direito, isso dará sorte, superstição. Quando muitos passam a porta de uma igreja, aí fazem, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. E se não fizer o sinal, terão azar? Nós protestantes não fazemos sinal algum. Pastor, mas eu me benzo. Então pare, porque Jesus não mandou fazer. Você está fazendo para quê? O brasileiro pega sal grosso e joga no telhado de casa, porque ele acredita que os vizinhos têm inveja dele. E que o sal grosso vai fazer com que isso espante o mal olhado de quem? Dos vizinhos. O brasileiro pega um crucifixo e pendura no retrovisor do carro, porque ele acredita que aquele crucifixo irá livrá-lo de acidentes automobilísticos. O brasileiro acredita nisso. Eles acreditam nessas coisas. Há brasileiro, inclusive crente, que não passa em porta de funerária, não pisa na calçada da funerária, porque ele acredita que de alguma forma aquilo vai acarretar em uma atração, em um problema para ele ou coisa do tipo. O brasileiro não quer que
gato preto passe na sua frente, brasileiro não quer passar por baixo de escada, brasileiro pega galho de arruda e balança para um lado e para o outro, até aquele galho secar, e no final diz assim, a rezadeira, olha, realmente, seu filho, tem muita gente com inveja dele. Se você pegar um galho de arruda e passar meia hora assim, você acha que vai acontecer o quê com galho de arruda? Você acha que vai acontecer o quê com galho de arruda? Primeiro que ele já não está na planta. O galho de arruda vai secar. Irmãos, aí você vai me perguntar assim, pastor, e o que é que isso tem a ver com a doutrina evangélica no nosso país? Vamos lá. Pastores vestidos de branco. Você é médico? Você é enfermeiro? Porque, que eu saiba, quem se veste de branco é médico ou enfermeiro. Se você não é médico nem enfermeiro, para que você vai se vestir todo de branco? Estão percebendo o misticismo? Traga foto. Para quê? Deus não sabe quem é? Deus sabe quem é, para que eu vou levar foto? Eu estou minorizando o poder de conhecimento de Deus. Se eu preciso levar uma foto sua para que no culto o Espírito Santo veja quem é, eu estou dizendo que ele não é onisciente. Eu estou minorando, melhor dizendo, o poder de Deus. Traga o galho de arruda, ponha o copo de água sobre a TV, aí vai lá os crentes, aí põe o copo de... Rapaz, nem para o copo virar e queimar a TV, para aprender. Seria melhor que o copo virasse e queimasse logo a TV para aprender. Aí o crente vai e põe o copo de água na TV, acreditando que a oração do pastor fará com que aquela água fique uma água santa e ao término da oração o crente possa ingerir. Irmãos, tudo isso é misticismo. Tudo isso é superstição. Crente não lida com superstição, crente lida com fé. Você sabe quem é a sua sorte? É Jesus Cristo. Você não precisa de galho de arruda, você não precisa de crucifixo, você não precisa colocar sal grosso em cima do telhado ou no bolso, porque a nossa sorte é Cristo. Observem que essas coisas, elas tiram o foco de Jesus Cristo. Esses dias eu li uma frase, que inclusive vou postar no grupo da igreja, que dizia assim, mais ou menos assim, Satanás não pode destruir os eleitos de Deus, é verdade, é. Acho que é o pastor Josemar Bessa que falou, mas eu vou postar no grupo da igreja. Satanás não pode destruir os eleitos de Deus, é verdade? Sim, é verdade. Aí ele conclui a frase, mas pode distraí-los, é verdade? Também. Duas verdades. Satanás pode destruir os eleitos de Deus? Não. Mas distraí-los pode, é o que ele mais tem feito. Já que não pode levar os eleitos de Deus para o inferno, faz com que eles vivam distraídos, desagradando ao seu Deus. Essas coisas, irmãos, essas práticas, elas tiram o foco do Senhor Jesus Cristo. Porque vejam só, se eu pego a minha fé e ponho em um galho de arruda, eu estou tirando a minha fé do meu Redentor e estou canalizando aqui. Se eu pego a minha fé e ponho em uma foto, eu estou tirando a minha fé do meu Redentor e estou pondo aqui. Ou seja, eu tiro a fé de Cristo, deixo de olhar para Ele, para me inclinar para um objeto. Eu estou adorando, eu estou me devotando a algo que não seja Cristo. Ferindo quem? Ferindo um dos mandamentos. Só a Deus adorará, só a Ele prestará culto. Então, irmãos, nós enquanto cristãos, quando nos deparamos com esse texto de Atos 2, de 12 a 16, a gente precisa primeiro entender o contexto. Segundo, enquanto cristãos, a gente precisa ter a lucidez que não é em todo lugar que se fala em nome de Deus que Deus está presente. Às vezes nós agimos com uma certa ingenuidade,
de achar que tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Até os demônios creem que Deus existe, disse Tiago. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios acreditam e tremem diante dessa verdade. A gente acredita e às vezes não treme. Eles acreditam e estremecem diante de tamanha verdade. Pastor, então para que eu não me distraia, ou para que Satanás não me distraia, ou a minha carne, com aquilo que não é Cristo, o que é que eu devo fazer? Olhar para aquilo que Deus falou sobre ele. A gente conhece a Deus sabendo o que ele diz sobre ele. Tá bom? A gente é santificado por Deus sabendo o que o Senhor fala sobre ele e o que ele quer para nós. A nossa fé é fortalecida na força do seu poder. Estou caminhando para a conclusão. Você conseguiria, já fiz essa pergunta no púlpito, passar uma semana onde você só comesse uma refeição no domingo, 9 horas da manhã e outra às 17? Você conseguiria? Você não faria nenhuma refeição mais ao longo da semana. Só no próximo domingo, 9 da manhã e às 17 horas. Pastor, que pergunta infantil. É claro que eu não conseguiria. Pois é. Mas espiritualmente é assim que a gente se comporta. E a gente acredita que se manterá firme na fé, agindo dessa forma. Amém.